estamos aqui com a primeira pergunta do Discharger. Ele pergunta: como teriam sido, na perspectiva anarquistas, as ações na pandemia de Covid? Alguém quer responder essa daí? Olha, é difícil porque, assim, primeiro que é um evento recente, né? Eu não sei se tem estudos a respeito desse caso específico, né? Tem um livro, Zoe, vou pegar ali. Inclusive, eu até tenho, mas vai falando aí. Assim, além de ser um evento recente, né, também é um caso muito específico. Mas se a Karina disse que tem um livro aí, a gente vai esperar ver o que poderia ser feito. É claro que a gente supõe, por exemplo, que no caso de a gente já estar dentro de um sistema anarquista, né? Em caso isso estivesse acontecendo no momento que a pandemia aconteceu aqui, a gente já teria, por exemplo, hospitais públicos, equipamentos médicos, assim, ou seja, a gente não ia fazer negacionismo científico que foi feito em relação à vacina, então ficar dizendo que um remédio que serve para protozoário serve para vírus, né? Enfim, essa é uma parte mais técnica do negócio. E fora que, como essas questões de pandemia, elas são de caráter coletivo, ou seja, elas têm, assim, por exemplo, uma vacinação, não interessa se você se vacina e a sua família inteira não se vacina. Não é isso. A sua família inteira tem que se vacinar, entende? Assim como o teu bairro inteiro, teu condomínio inteiro, Até porque tem pessoas que, por umas questões de saúde, não podem se vacinar. Por exemplo, pessoas imunossuprimidas, dependendo da vacina, pode dar problema. Mas, justamente, quanto mais pessoas puderem se vacinar, que podem se vacinar, se vacinam, temos uma questão aí que você protege essas pessoas que não podem se vacinar. Tá bem? Aí o livro Pandemia e Anarquia, ó. Olha aí, a Karina tem tudo. Não, nem tudo. Pessoal, queria dar bem-vindo aí pro Arthur Gomes, seja bem-vindo. Bakunin não morreu, tá, pessoal? Tá aqui assistindo. Não, eu sou a Zoe Bakunin, eu sou a Zoe Bakunin no Facebook. Olha aí. E o Máquina não morreu também. Estamos aqui, seja bem-vindo todos aí que estão na nossa live. Gosto do Máquina. Galera, essa questão aí eu poderia responder, porque na verdade a pergunta é a seguinte, né? Ele está falando a perspectiva anarquista em relação às ações da pandemia, né? Eu não sei se eu estou interpretando bem a pergunta, mas ele não está perguntando como teria sido as pessoas lidarem com a pandemia numa sociedade anarquista. Até porque a gente cairia em idealismo se a gente fosse uma pandemia numa sociedade anarquista, né? Como a gente não tem essa perspectiva na realidade, eu acho que é como a gente lê o processo da pandemia, porque a gente tem uma leitura a respeito da pandemia. Sim. A gente tem a gente fez críticas durante a pandemia. Entende? E esse livro é uma crítica a como a atuação acontece, pelo menos aqui no Brasil. E ele, porque são aqui vários no Brasil artigos. O negócio foi calamitoso. Sim, são vários artigos. Horrível. E eles colocam justamente essa questão de apoio mútuo, porque é uma coisa coletiva. Então, a gente deveria ter tido uma questão
um enfrentamento coletivo muito mais eficaz. E o que acontece? Se individualiza a questão, há um negacionismo exorbitante, né? O que só prejudicou. E o que deixou esse negacionismo, ele ficou, né? Porque a gente não tinha problemas no Brasil, o brasileiro não tinha problema nenhum em vacinação. Né? Não tinha mesmo. Não tinha problema. A gente fazia campanhas maravilhosas. As campanhas de vacinação do Brasil eram consideradas a melhor do mundo. Exatamente. Essa expertise a gente tinha. Que desse mais conta de vacinar o povo do que o Brasil. Ou seja, paralisia infantil a gente erradicou até um pouco antes de muitos países de primeiro mundo aí. Sim, sim. Ou seja, e a ideia da pandemia era a gente nem ter sofrido tanto com isso, se tivesse vacina e tivesse seguido direitinho as questões. Protocolos que visavam a segurança da coletividade. Agora, o que aconteceu? Ainda tem uma outra questão que também é uma crítica bem à esquerda, né? Que a gente pode não dizer que é anarquista, mas é à esquerda, né? Que é o caso do trabalho. Algumas pessoas conseguiram trabalhar em home office. Agora, empregadas domésticas tinham que ir trabalhar. É complicado. Olha a injustiça social aí nessa história. Por que as patroas lá não aprenderam a lavar uma roupa, cozinhar? É tudo questão de classe, não é verdade? Ou seja, até nisso a questão de classe, o recorte, isso é materialidade, porque foi o que aconteceu. E foi uma doença que chega na periferia, porque primeiro os burgueses a pegam, aí os seus empregados levam, né? A empregada doméstica sai de lá. Porque esse ciclo de vai e vem, né? E, por exemplo, restaurante não queria fechar. Alguns fecharam. É complicado. É porque assim, não se tinha segurança estatal nenhuma. Né? Você olhava para o governo, era aquele caos. Então, o empresário não tinha segurança, a população não tinha segurança, não existia, não teve um plano. Então, a pandemia no Brasil foi um caos. Sobrevivemos, porque assim, a gente realmente. Porque, bem ou mal, se organizou de alguma maneira. Políticas foram feitas graças a governadores. E assim, o exemplo, não tinha protocolo nenhum. O que é que a gente fez dentro da educação? Aí rolou isso porque existem pessoas, né, como nós, né, existem anarquistas, existem revolucionários, existem libertários e marxistas por aí que se organizaram, né, internamente, em grupo, seja como for, para construir protocolo, porque a gente, na educação, eu sempre falo isso, a gente conseguiu se organizar com protocolos, ajudando as pessoas, os professores, porque nos reunimos e começamos a puxar, a partir das vivências dessas aulas remotas e tudo mais, como é que a gente ia conseguir, assim, pedagogicamente, o enfrentamento aos patrões, porque houve muita exploração, muito assédio moral né, dentro do trabalho. A gente conseguiu fazer zine de autodefesa em relação a isso, um monte de coisa. E em outras áreas também. Mas assim, para você ver, mas foi a população. O que o governo deveria ter feito, né? Muitas pessoas se organizaram em coletivos para fazer. Tipo, os professores, a gente fez a assembleia autoconvocada, e dentro dessa assembleia autoconvocada a gente fez grupos de estudo para fazer protocolo de segurança para professor. E saiu distribuindo por onde a gente podia, para o que a gente pôde, um exemplo. E isso só acontece por quê? Porque a gente tem noção de coletividade, tem noção de ajuda, apoio mútuo, noção de organização, que a ideologia anarquista, no nosso caso, nos dá, né? Não dá esse subsídio. Sim. Uma coisa que eu queria falar, gente, assim, com relação a isso, né? Ele está falando aqui na pergunta, perspectiva anarquista com relação a isso. Cara, perspectiva é aquilo.
todo mundo, os protocolos. Então, assim, todo mundo dentro de casa, entendeu? Aí tem gente que fala assim, mas vocês são anarquistas e vocês querem que todo mundo fique dentro de casa? Mas aí eu volto a Bakunin, né? O Bakunin fala, né? Eu sou anarquista? Eu sou contra toda autoridade? Não. Eu sou a favor das autoridades dos especialistas. Então, por exemplo, ele fala da autoridade... Se a ciência está dizendo... Se o meu sapato está quebrado, se o meu sapato está quebrado, eu vou levar no sapateiro. Aí, por exemplo, se um médico não vai deixar de existir médico no anarquismo. Se o médico está falando, olha, se você tiver contato com outras pessoas, você pode ficar doente, entendeu? Cara, sabe, eu vou seguir o que o especialista está falando, entendeu? Até porque a coletividade é uma autoridade. Sim, né? Sim. Porque se você for pensar, né, ou seja, você tem um coletivo ali de pessoas que, se uma sair da linha, vai prejudicar os outros, né? Porque, afinal de contas, por exemplo, se uma pessoa começa a aglomerar por aí numa pandemia e ela transmitir esse treco para todo mundo, então ela não está sendo coletivista e pensando nos outros. Ela está pensando só nela mesma e está prejudicando as pessoas porque ela porque quer ser, sei lá, diferentona ali. E, enfim, não dá, né? Ou seja, não pensem que anarquismo é desordem. Ou seja, o fato da gente não ter hierarquia não significa que a gente não vai ter uma certa ordem que vai depender do bem-estar da coletividade. Entende? Porque também isso aí não é anarquia, é bagunça. Exato, é bagunça. Gente, eu vou ler alguns comentários aqui, pessoal. O Máquino falou que herdou esse nome artístico do grande Máquino. Idealismo é complexo, realmente. E tem o Cipter, ele tá fazendo umas perguntas aqui, mas daqui a pouco a gente já vai responder as perguntas dele.